Esse aqui é o canal de corte do Acionista Podcast, onde eu entrevisto investidores e gestores de empresas. Se você é um investidor, se inscreva aqui no canal. Bom vídeo. Como a atual promessa de aumento da malha ferroviária brasileira afeta o case da Vamos? Tem alguma influência aí? Muito pequena, mas gigantescamente pequena. Vamos falar, porque a gente pode entrar em hidrovias, eu já puxo, eu faço binding Tá da pronto, Vamos para hidrovias. hidrovias, olha só que bacana. Perfeito, Olha perfeito. só, a produção de safra de grãos para 2022, para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, vai ser de 80 milhões de toneladas, né? A principal expansão, que é o projeto que com certeza alguém ia perguntar, que é Lucas do Rio Verde, da Vamos não, da Rumo, etc., que pode ser capaz de escoar de escoar a produção, a rodovia realmente é esse projeto do Lucas do Rio Verde, ele deve economizar valor nominal lá na frente, coisa de R$ 80 por tonelada, né? Mas isso vai dar conta de, no máximo, a capacidade desse negócio é 18 milhões de toneladas, para 180, só que lá você não pode comparar com 180, você vai ter que comparar com 120 milhões de toneladas só do Centro-Oeste ali, então é muito pequeno, inclusive para o crescimento da safra. A variação da safra daqui para lá é maior do que a capacidade de fazer a ferrovia, né? E depois também a ferrovia, ela não é hipercapilarizada como a nossa frota de caminhão roda no Brasil. Então, dentro daquela história que eu comparei, a logística nos Estados Unidos, long haul, com aqui, que é uma logística que a gente chama de short haul e hiperlocal, né? Isso nunca vai acontecer com rodovia no Brasil, com ferrovia, infelizmente. Muito embora a gente tenha sim que investir em ferrovia, ferrovia tem capacidade de escoar com eficiência muita coisa. Né? Então, a resposta é não, e agora vamos para hidrovias. Não é um risco para Vamos, né? Esse que é o negócio. Então, não é um risco para Vamos, e também... E será que é para hidrovias? Será? Até esse ponto, só para o pessoal também ter a noção que investimento em ferrovia é um investimento longo. Tipo, se os projetos começarem a rodar agora para colocar o Brasil inteiro em ferrovia, considerando que não vai ser eficiência da China, porque a China faz uns negócios muito fora da curva. Considerando que vai ser uma eficiência americana, que o Brasil não tem, a gente ainda vai levar algumas, quiçá décadas aí, para não falar mais que isso, para não falar século. Então, esse risco eu acho também que magro, eu acho difícil. Mas vamos lá para hidrovias agora aí. É um dos nossos queridinhos aí, né, para variar. Eu já olhei hidrovias, mas não... Tem um caso, tipo, hidrovias tem várias correlações, né? Tem ferrovia, tem tempo, porque tem um negócio que fica seco lá e eles perdem, eles não conseguem passar com o barco no lugar seco. Tem umas correlações, mas vamos lá, pode começar. Tem bastante coisa. A gente gosta muito desse negócio porque, assim, são contratos de longo prazo, né? Então, quem vê, por exemplo, a gente é acionista deles desde antes do fracasso pluviométrico, vamos dizer, do ano passado, né? Até se você quiser colocar ali, eu vou falando, eu não preciso nem explicar o slide que eu vou comentar várias coisas que aparecem no slide, né? Mas, basicamente, ano passado a gente teve o pior ano de hidrologia no Corredor Sul. Então, para quem olhar aquele mapinha, você vai ver que a operação da hidrovias, na verdade, é dividida ali em três partes principais. O que ele chama de Corredor Sul, que sai ali do Rio Paraguai, né? E aí o Paraguai-Paraná, né? Que é aqueles bracinhos ali que estão embaixo do lado direito, onde ali ela tem um contrato de transporte com a Vale do Rio Doce, de minério de ferro. Também é um contrato, antes que alguém fale, é um contrato hoje não core da Vale, né? Que recentemente, acho que na última semana, se não foi nos últimos 10 dias, a Vale anunciou que pode vender essa operação. Não, vendeu para a JBS essa semana, saiu ontem. E é positivo para a companhia, tá? Porque da mesma forma que os campos maduros da Petrobras, né, eles não são campos que recebem investimento, então quando a PetroRio e a 3R compram esses campos, elas investem, elas expandem a produção. Esse caminho aí desse corredor sul, ele tem capacidade de expansão de até 6 milhões de toneladas, né, de 3,5, para você ter uma ideia, né? Inclusive tem aí nesse slide, se você olhar ali em cima, dá para ver, ó, ela transportou em 2020, na coluninha azul ali, ó, o pedacinho de baixo é o Corredor Sul, se não me engano. Então ela transportou em 2020 2,7 milhões de toneladas e 3,5 em 2021. 2021 foi uma tragédia nesse Corredor Sul, tá? Porque a gente pegou a hidrologia, se você mostrar outro slide, depois a gente volta para esse, ela pegou uma tempestade perfeita, né, nesse Corredor Sul. Ela pegou a pior hidrologia dos últimos 120 anos, ela caiu no 1% pior. Então isso atrapalhou muito a navegação, né? A sorte dela é que ela tinha comprado uns ativos, né, que são capazes de navegar em águas de até 6 pés, né, 6,2 pés, basicamente a minha altura.
Então, ela teve uma operação muito prejudicada no terceiro trimestre, né, e no quarto trimestre por causa da pluviosidade e da hidrologia, coisa que foi não recorrente, né? Aí voltando para o outro slide lá, o outro sistema dela é o sistema norte ali, né? Que pega e escoa a produção de grãos ali do Mato Grosso pelo norte do país até o porto lá em cima de Barcarena, né? Essa também tomou uma tempestade perfeita, Floriano, porque ano passado teve uma quebra de safra de milho. Então, a gente pode ver que nesses gráficozinhos, né, a gente mostra tanto o EBITDA, a gente não, a empresa, né? Isso tudo não foi a gente que fez, não, tá? Tudo o número da empresa publicado, dado público. Aí você vê o seguinte, em cima você tem a tonelada, né, o volume transportado, embaixo você tem o EBITDA. Então, dá para ver que pelo corredor norte, né, que é esse azul claro, mesmo com quebra de safra, etc., ela teve um volume menor e uma receita maior, né? Então, basicamente, são contratos take or pay, que a empresa usa ou paga, né, que garantiram uma geração de EBITDA. Vamos ver, a pior tempestade que ela pegou aí, ela gerou um EBITDA muito parecido com o ano de 2020, tá certo? Se a gente olhar ali na direita, só para usar o seu slide para não te fazer ficar pulando, a gente vê que o EBITDA ao longo desde 2014 até hoje, ele cresce ano após ano, tá? E de maneira consistente, né? Muito diferente aí do nosso PIB, do nosso PIB local. Para frente, você já tem ali a estimativa de crescimento, né, do que a gente chama de Q, né, que é o volume transportado aí até 2025 por corredor, ou seja, por operação, tá? Ali embaixo, ali em cima aquela tabelinha, aqui é até 2025. 2025 isso, tá aqui. Então você vê que no consolidado da companhia, hoje a expectativa da empresa é que ela tenha um crescimento de volume transportado da ordem de 14% ao ano, aquela letrinha mágica, o CAGR, né? Que ele é um crescimento composto, tá? Então, se a gente pegar, você tem que pegar 1,139 e elevar o número de anos que é 2020 a 25, tá certo? Então, aí, putz, mas eu vi, Zé, que ela tem uma dívida dolarizada. Ela tem uma dívida dolarizada e também tem um EBITDA em dólar, olha só que bacana. Quando ela fez, eu vou falar o nosso stress test ali, que a gente fez quando analisou primeiro a companhia, ela tem dívida em dólar, contratos em dólar de take or pay que garantem o pagamento da dívida. Foi assim que os brilhantes fundadores da companhia conseguiram levantar capital para comprar esses ativos e montar uma operação que não existia, né, numa Hidrovias do Brasil. Ele estava net exposto em dólar em 140, vai de 70 a 140 milhões de dólares, né? Então, pra você ter uma ideia, agora o mesmo prejuízo da variação cambial que apareceu no resultado dela do ano passado, a hora que o dólar voltou agora vai dar lucro, né? Então essas coisas se matam, só para dizer que, tipo, a dívida dela em dólar não deixava as nossas costas geladas quando o dólar subiu e também não deixam a gente animadão porque o dólar caiu, tá certo? A empresa, ela tem uma eficiência, um casamento de hedge ali muito inteligente, né? Essa empresa, cara, tá muito barata. A hora que a gente olha para o P e Q dela, ela está exposta no crescimento de uma safra de grãos, na região que mais cresce, né, de grãos. Basicamente, tem um desses slides aí que você não precisa mostrar, mas é só para dizer, a gente é a grande fazenda da Europa. A maior parte do volume transportado e exportado pela malha da Hidrovias vai para na Europa, que é aquele gráficozinho de pizza preto ali, né? Então, a Europa não vai produzir os próprios grãos, a gente não tem vocação, ainda mais com os aspectos ambientais hoje em voga no mundo. Com a guerra, não? A guerra prejudica ou não? A guerra, na verdade, os grãos aqui, você vê que as safras, inclusive, eu fiquei muito decepcionado quando eu comecei a estudar esse negócio, de achar que quando a gente olha para aquele gap, lembra, não, no mundo de verdade, o mercado, a gente virou e falou, cara, uma das fontes aqui que a gente tem de achar simetria de informação, a gente diz que a gente ganha dinheiro com a simetria de informação, a simetria de avaliação e arbitragem de horizonte de investimento, que todo mundo sabe que é olhar hoje para uma empresa que te paga 18% ao ano e achar que isso é normal, né? Daqui a um ano você vai estar fazendo conta com 12% ao ano e o papel vai valer 70% a mais e você vai ficar me olhando que eu já tinha comprado ele quando o mercado cobrava 19%. Então, essas coisas, né? A minha decepção foi o seguinte, os produtores, quando a gente olhava os próprios produtores, eles não pegam a rentabilidade desse preço espetacular que você está vendo aí das commodities. Eles ganham a primeira vez, né? Da parte que não estava vendida já não estava com preço travado anos atrás, né? Porque a hora que eles vendem, eles botam dinheiro no bolso, só que todos os insumos também sobem proporcionalmente às commodities que subiram,
ao petróleo que subiu, o fertilizante. Então, as sementes, eles têm uma escalada de custo, né? Então, eles ganham muito dinheiro, está todo mundo, né, feliz da vida, tal, todo mundo teve capacidade de comprar mais silos, tal, né, de investir nas próprias operações, mas é one-off. E aí, a previsibilidade do tamanho do plantio, da safra esperada, ela é muito grande. Então, isso dá uma previsibilidade nas receitas da Hidrovias muito grande.